Olá, pessoal, tudo bem? Todos vocês me escutam bem? Por favor, olha, hoje estamos inaugurando uma nova era, né? A nossa primeira transmissão aqui diretamente da Salon no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a Thaís Dantas, que é gestora da marca. Vocês não estão a vendo, mas ela está aqui nos ouvindo e ela também vai nos ajudar com o chat, respondendo as perguntas. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui comigo. Eu sei que é uma ferramenta nova, mas tenho certeza que daqui a pouquinho muitos mais poderão estar conosco conectados. Então é um grande prazer que todos estejam aqui, ok? Então, eu gostaria que todos, se estiverem escutando e vendo, que vocês dessem um ok aí na sua tela, ok? Por favor, eu vou aguardar que todos aqui deem um ok. Legal, todo mundo me ouvindo. Isso aí. Bom, pessoal, a nossa transmissão terá mais ou menos algo em torno de 40 minutos, 50 minutos, tá? É muito legal que todos vocês estejam aí participando. Como eu falei para vocês, a nossa querida Thaís Dantas, ela vai estar aqui nos ajudando. Nós vamos conversar, né, bastante sobre escovas ácidas, então, por favor, não guardem aí suas dúvidas. A apresentação ela está bem resumida, mas eu acredito que será bastante esclarecedora, ok? Você está acessando aí o chat? Tá? Tá vendo? Beleza, então, pessoal. Então vamos começar agora, tá? O nosso assunto de hoje é um assunto muito bacana, é um assunto bem legal, que vai abordar aí as escovas ácidas, chamadas de escovas progressivas, escovas redutoras, escovas de selagem. Tem aí uma variação enorme de nome para as escovas, mas elas são escovas ácidas de desempenho profissional e nós temos três escovas, né? Mizuki Gloss, UBK e Citrus. E a grande pergunta, né? Quer dizer, o que todo mundo mais me questiona, liga, pergunta é qual é a diferença entre as escovas? E no caso, as nossas escovas. Por que esse assunto ele é de extrema relevância? Porque no Instituto Embeleze, óbvio, o produto utilizado é sempre um produto utilizado do nosso homologado, né? O nosso homologado, no caso, o homologado de vocês somos nós, a Embeleze VD. Então, se houverem dúvidas depois sobre outras marcas, às vezes a gente fica um pouco impossibilitado de responder, porque cada escova ela tem a sua receita. E nós podemos atestar e falar muito bem sobre as nossas escovas redutoras. Mas a grande pergunta é, por que temos três escovas? Será que são necessárias realmente termos três escovas? Uma só não daria para atingir todas as pessoas, todos os tipos de cabelo, e sabemos que não. Então, nós criamos três tipos de escova para atender as necessidades de cada tipo de cabelo, cada tipo de público e cada tipo de bolso também. Até porque existe uma diferença de preço de compra e preço final de todas essas escovas. Bom, aí na tela de vocês, antes, por favor, todos me deem um ok se todos estão conseguindo ver bem as imagens que eu estou projetando. Eu vou aguardar um segundinho para que todos me respondam se todos conseguem ver bem as nossas telas. Ótimo! E o áudio também tá bom, né? Estou vendo aqui que tem muita gente que eu conheço, muito legal. Bom, então vamos lá, vamos dando seguimento aqui. Aqui eu coloquei as três juntas, né, para que a gente possa fazer realmente um parâmetro de comparação entre elas, tá? Então, hoje nós temos Mizuki Gloss Redutor, selagem UBK e Citrus Escova Redutora. Gente, a gente sabe que a nomenclatura, ela varia de acordo com a região. Então, a gente tem regiões que a palavra mágica é escutar a escova progressiva, porque a escova progressiva, ela vai trazer maior alisamento. Escova selante, escova realinhadora. Então, nós temos várias, dependendo da localidade,
nós vamos ter várias nomenclaturas para as escovas. Mas a função delas, e eu vou falar assim, sempre genericamente, né, das três, porque a função delas é a mesma. É a redução gradual de volume conforme a fibra e conforme o grau de utilização, né? A quantidade de utilizações. Então, assim, eu já coloquei na ordem a Mizuki Gloss Redutor, tá? Mizuki Gloss Redutor seria considerado pelo mercado a nossa escova progressiva. Ela tem o maior poder de alisamento. Para vocês já verem aí, já olhando para esse quadro, vocês já vão perceber que as nossas escovas, elas têm princípios ativos parecidos, mas elas têm agentes de tratamento, agentes agregados de tratamento, que vão dar o resultado final desejado pelo cliente. Então, vamos falar primeiro da Mizuki Gloss. A Mizuki Gloss Redutora, ela veio com a marca Mizuki por ser uma marca tradicional no mercado. Os cabeleireiros, né, que já são formados aí há mais de 15, 16 anos, conhecem a marca Mizuki, que foi a primeira escova de amônia à base de tioglicolato, né? O produto era o tioglicolato e toda a sua família, e fizeram o primeiro alisamento térmico, ou chamado de alisamento japonês. Então, a gente trouxe a Mizuki Gloss dentro de uma tendência de escovas ácidas para essa linha, porque era uma linha realmente para nós mais nobre e muito mais conceituada no mercado profissional. O princípio ativo dela, como vocês podem perceber aí, é a oxoacetamida. A oxoacetamida, ela é uma molécula especial, ela é uma molécula hoje considerada no mercado uma molécula de maior grau de redução. Ela está contida na nossa escova e ela tem um fantástico poder de alinhamento já na primeira aplicação. Nós agregamos a ela como agente de tratamento um blend, né, um conjunto de Keralis. Esse nome é um nome comercial para a nossa queratina líquida, o pantenol e o argan. Então, a queratina líquida de baixíssimo peso molecular, que é bem associado à marca Mizuki, que é fantástica em termos de escovas redutoras, nós trouxemos ela para essa marca. O pantenol é um agente altamente hidratante e o argan é um agente nobre, né? Então, a gente sabe que o óleo de argan é o tesouro do Marrocos. Então, ele no cabelo, ele traz um brilho, ele traz uma sedosidade. E esses agentes, junto com a oxoacetamida, vão promover, né, vão ajudar a promover um maior grau de alisamento. A nossa segunda escova seria a UBK, a selagem UBK. O agente redutor dela já é a oxoacetamida num percentual e o glicosiloil em outro percentual. O que são a junção de dois ativos de alisamento, né? É uma formulação diferente que vai trazer um resultado diferente à aplicação desse cabelo. Além disso, nós acrescentamos a queratina 3D, que é responsável por se fixar nas partes, ela faz uma aderência nas partes mais danificadas, é uma queratina de expansão, é a mesma queratina que nós utilizamos na Mizuki 3D, né, o BK 3D, então ela é uma queratina extremamente inteligente, ela se fixa nas partes que estão mais danificadas e ela não sobrecarrega os fios nas partes que não necessitam de queratina. Então, ela é uma queratina que também é uma queratina gradual, ela vai sendo liberada, né, no cabelo, conforme o cabelo for precisando durante um período. É uma queratina inteligente, né? Por isso que a gente diz que ela é 3D, porque ela é tridimensional, então ela expande aonde ela vê que o cabelo precisa realmente de um maior poder de recuperação. E o tamarilis? O tamarilis, ele é muito responsável, uma substância responsável, né, vinda do tamarindo, que ela é responsável pela parte cuticular. Então, ela ajuda na regeneração da parte cuticular, ela ajuda a promover o alinhamento, a sedosidade, que são também responsáveis pelo brilho, ok? E, por último, nós vamos ter a citrus, tá? O princípio ativo da citrus é o glicosiloil. É um ácido, né, que vai ajudar aí na redução do volume. Associada a ela, nós colocamos mais dois ácidos, então é uma escova extremamente regeneradora. Nós colocamos o ácido hialurônico, que é responsável por fazer um filme interno no cabelo, que evita a desidratação dos fios, faz um preenchimento cuticular.
o ácido cítrico e a grande estrela desse produto é o extrato, a célula-tronco vegetal de maçã suíça. Só um minutinho, gente. Tem uma pessoa querendo dar uma palavrinha com o pessoal, que é o Marcel. Ah, claro, gente! Olha que honra! Nós vamos ter aqui agora, nesse exato momento, o nosso CEO, Marcel Sajuboc. Ele está lá em BH e conseguiu aqui um minutinho para falar conosco. Marcel, você já consegue? Foi? Não? Me ajuda aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Já liberou. Embeleze VD, né? Embeleze VD? É. Todos estão escutando aí o Marcel? Vê se tem mais algum Embeleze VD aí. Marcel, a gente já está com tudo aqui liberado para você. Marcel, acho que você talvez tenha que liberar o próprio microfone. Onde estão as pessoas? Não, mas não aqui para aparecer para mim. E aí, meninas? Bom, pessoal, a gente vai tentar se conectar aqui novamente. Todos continuam me escutando? Por favor, dá um ok. A gente está tentando se conectar aqui com o nosso CEO, beleza? Que ele quer dar uma super palavrinha. Para mim é uma honra tê-lo aqui com a gente. Ele consegue aí? Assume aqui. Peraí, gente, que eu vou pedir ajuda aqui para quem conhece um pouco melhor aqui para me ajudar. Pronto? Todo mundo escuta? Então tá bom. Aí, Oi. Obrigado, hein? Você não ia mandar para mim por e-mail aqueles negócios? Eu guardei. Aquele outro negócio era para uma outra pessoa, eu mandei errado. Marcelo, se você consegue falar agora com todo mundo, por favor. Todo mundo tem que apertar o microfone agora para desativar. Ô, Jéssica, deixa na intranet ali no seu computador para mim. pessoal, Eu já estou vou pedir uma palavrinha para vocês. A gente liberou o microfone para todos. O Marcel, que é o nosso CEO, quer dar uma palavrinha com vocês. Eu vou pedir só um minutinho de atenção, por favor, porque ele vai dar um recadinho. Eu preciso de agora precisar que a gente com o microfone. Marcel, tem a palavra, tá bom? Meu Deus do céu, que maravilha. E aí, pessoal? Aonde a criança? Não. Se eu fosse mobilizar. Eu vim pulando um pé só. Então, vocês estão nos ouvindo? Já caiu de um, caiu do outro. Torci o pé. Pega. Ah, tá, mas aí... E aí, pessoal? Marcel, você está conseguindo? É pro... Agora sim. Feliz demais. Agora quem precisa ver que vocês estão me ouvindo sou eu. Johnny, eu tô te vendo. Me faz assim para eu ver se você tá me ouvindo. Oba! Em primeiro lugar, dizer que eu fiquei morrendo de vergonha, atrapalhei um monte. Fiz um incrível de vocês. Eu tava aqui curtindo, ouvindo, mas louco para dar uma boa tarde. A gente daqui a algumas horas começa
um evento aqui em BH, vocês estão vendo os bastidores, a gente preparando aqui os nossos produtos e muito feliz de poder receber aqui em Belo Horizonte tanta gente curiosa com a nossa Embeleze para saber um pouco mais dos nossos produtos, saber um pouco mais dos institutos, saber um pouco mais do nosso Embeleze VD, que começou há uma semana e já está fazendo um barulho incrível no Brasil inteiro. Então, eu primeiro dizer que eu estou muito feliz de ver tanta gente participando do Zoom, quando é uma ferramenta incrível que quando as pessoas aprenderem, nós também aprendermos mais, vocês vão ver que é fantástico, porque a gente consegue ter interação, a gente consegue se ouvir, consegue ver todos vocês. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bacana e muito útil, principalmente aí é uma forma muito bacana de a gente aproveitar a nossa querida gerente de capacitação para poder estar com vocês mais frequente, porque aonde quer que eu vá, todo mundo fala, posso levar a Johnny? Posso levar a Johnny? Como a Johnny é uma só e não consegue estar em todo o Brasil, a gente aproveita essa ferramenta e vamos ter a Johnny por várias vezes e roubar bastante esse conhecimento que ela tem dos nossos produtos. Então, a ideia, eu quis passar aqui primeiro para dizer que esse é o primeiro, mas de vários Zooms que teremos e que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a capacitar muitos de todos vocês que no dia a dia levam esse conhecimento para tanta gente, é o poder da multiplicação. Dizer que a gente está muito feliz com esse início da Embeleze Venda Direta, como eu contei, onde a gente vai cada vez mais ter o cuidado com o nosso franqueado, cada vez mais capacitá-lo, cada vez mais trabalhar para que em breve todos os pedidos cheguem com qualidade, cheguem rápido, que os próprios franqueados possam fazer os pedidos, que os próprios franqueados consigam ter acesso aos produtos mais fáceis, às informações. E também, do outro lado, a nossa venda direta, que através das consultoras Embeleze, que teremos milhões pelo Brasil, elas vão frequentar mais as franquias, seja para conhecer dos nossos cursos, seja para buscar produtos, né? Porque a franquia que tiver interesse também vai poder ser um centro de distribuição. Então, nós estamos com ideias incríveis e já trabalhando todas essas ideias para que a gente possa, muito em breve, o Brasil inteiro, ter esse acesso e poder conhecer o nosso trabalho da venda direta. Nós estamos rodando o Brasil, fazendo também vários Zooms, explicando o plano de marketing, né? Como funciona a venda direta, como que as pessoas podem ganhar dinheiro sendo uma consultora, seja revendendo o produto ou montando equipe, né? Depois não deixem de acessar o nosso site, buscar mais informações com o seu franqueado ou com a própria equipe que atende vocês. Então, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui vão se encantar, como já temos muitas instrutoras, franqueados já com a gente na venda direta, sendo consultor, e vai ser muito legal essa jornada de transformação de vidas, e aí sim, muitas histórias, mais histórias bonitas para a gente contar. Eu queria mais uma vez dizer que fiquei muito feliz de participar, já estamos recebendo várias pessoas aqui em BH, e pedir desculpa mais uma vez por atrapalhar esse Zoom incrível, vou continuar assistindo daqui, porque eu vou te falar, viu, Johnny, são nomes difíceis e eu estou aprendendo bastante também, estudando, escrevendo, para entender um pouco mais aí, porque a gente sabe que os produtos são maravilhosos, incríveis, mas os nomes que carregam, vou te falar, eu tenho que estudar bastante. Então, um beijo bem grande. Para quem não sabe, eu já vou fofocar, que eu sou fofoqueiro também, hoje é aniversário da Dione, então vocês mandem parabéns. Ela, no dia do aniversário, fez questão de estar com vocês. Então, um beijo, parabéns, felicidades, celebre bastante e obrigado por, no seu dia, compartilhar todo o seu conhecimento com a turma. E desculpa mais uma vez atrapalhar. Ó, libera seu áudio de novo, eu encerro o meu e não atrapalho mais. Beijão, fiquem com Deus. Ó, o pessoal está perdido, enquanto isso eu vou falando, contando histórias para vocês, enquanto a Johnny volta a conseguir o microfone dela. Eu falei para vocês que é muita novidade para todo mundo, nossa área de TI. Esse é um sistema incrível que a Embeleze está adquirindo para facilitar a capacitação de todos vocês, mas sem dúvida nenhuma tem muito aprendizado. Voltamos? Na verdade, Voltamos? Pronto, agora foi. Foi!
Ah, Marcel, primeiro que você não atrapalha, segundo que é uma honra você ir de tão longe, né? Primeiro você já tinha me ligado de manhã e tá aqui com a gente, primeiro é um super privilégio, né? Muito obrigada por todo o carinho, por todo o respeito que você tem tido aí conosco. Pessoal, muito obrigada pelos parabéns, de verdade. Estar hoje trabalhando, completando mais um ano de vida, aqui com gente que eu amo do meu lado, que está sempre aqui, porque é um crescimento fantástico, desde que eu entrei na Embeleze Salão, no sistema Embeleze, né, são mais de, sei lá quantos anos, desde 2002, então estar trabalhando no dia do aniversário é sempre um presente. Marcel, gratidão aí por todo esse carinho que você tem tido comigo desde o primeiro dia que nós nos encontramos, que nós nos conhecemos, tá? Obrigada pela sua participação, porque você é um CEO incrível, vem trazer aí uma grande revolução no sistema Embeleze. Eu sou prova viva de que a venda direta será um dos grandes negócios, se não o maior negócio dentro do sistema Embeleze. Parabéns sempre pelas suas palavras. E aí, como eu também sou fofoqueira, gente, eu vou contar o seguinte. Ele teve lá no Nordeste e aí uma borboleta me falou que ele incendiou o Nordeste, ele botou fogo no parquinho. O pessoal tá alucinado. Me mandam no Message, me mandam aí num monte de lugar querendo já estar conosco. Então, ele está fazendo o marketing a gente está fazendo o pré-marketing agora, ele vai estar em várias regiões, então assim que o Marcel tiver, vale a pena passar alguns minutos com ele, ele é um poço de simpatia, sabedoria e vem trazer algo muito diferenciado para nós, tá? Então hoje, ó, ele está em BH e tem 2 horários aí, então quem está em BH nos assistindo ainda dá tempo de correr lá no último horário e aí a gente pode mandar para vocês, tá bom? Olha, Taubaté, muito obrigado. Tem alguns aqui, ó, que eu não consigo ver de onde são, Cidade Dutra. Mas, olha, eu quero agradecer a todos de uma vez, né, juntos, pelas felicitações. Não tem presente maior na vida do que ter pessoas ao nosso lado. E vamos continuar trabalhando? Bom, então vamos voltar aqui, porque depois de muita emoção, às vezes meu pensamento saiu, mas vamos lá. Então vamos falar aqui sobre as nossas escovas. Apesar dos nomes serem difíceis e a gente gosta de um nomezinho difícil, elas no dia a dia são fáceis de lidar. Essa é uma apresentação que eu estou fazendo de uma forma geral, mas cada uma dessas escovas tem a sua apresentação técnica que vocês podem estar utilizando em sala de aula e todas as vezes que necessitarem falar de escovas dentro do módulo de mudança de forma, fica muito mais fácil do que só buscar informações, primeiro aleatórias ou fora dentro do contexto, sobre outras escovas das nossas experiências pessoais ou de salão. A gente consegue fornecer isso para você dar uma aula super, super diferenciada e com todo o respaldo técnico, ok? Então, vamos lá. Falando de Mizuki Gloss, ela é a nossa escova com maior poder de redução, é ela que vai conseguir trazer um alisamento imediato já na primeira aplicação. Ela tem agentes de tratamento que são excelentes, né, para regeneração, para o cuidado do cabelo. Só que se vocês perceberem, a gente tem aí argan e pantenol. São 2 ativos que são altamente umectantes, altamente emolientes e que podem trazer, às vezes, um peso durante o processo de escovação. Muitas pessoas falam, nossa, Johnny, o cabelo fica um pouco pesado. Por isso que a gente, quando chegar lá no passo a passo, vai falar do passo a passo de cada uma delas. Mas o que eu quero que vocês saibam é que hoje a oxoacetamida é uma molécula totalmente liberada para a utilização do produto, né, para o pranchamento do produto no cabelo. Então, isso nos traz muita segurança na hora de utilizar. E também é por isso que ela também acaba trazendo um poder maior de redução. Agora, quando a gente fala de Anvisa, a Anvisa ela tem algumas regras, como todo bom órgão aí, né, do governo, e que se algum produto, alguma substância, dependendo do seu grau de percentual dentro do ativo, ela faz algumas restrições. Ela não explica por quê, mas é uma obrigação da gente cumprir. Então, falando de UBK e falando de citros, nós temos aí o glicosilloil. Ele é uma substância totalmente liberada pela Anvisa, porém, ela sugere que no passo a passo, depois do tempo de pausa estipulado, aí cada escova tem a sua, você deve enxaguar esse produto do cabelo antes de escovar e pranchar.
Não existe nenhum problema se a gente acabar utilizando dessa forma. Só que como a determinação é da Anvisa, e isso está nos nossos rótulos, é necessário que você faça o enxágue. Então, a gente já vai falar um pouco mais disso um pouquinho mais à frente, mas eu espero que eu tenha me feito clara. Então, o Mizuki Gloss tem licença, pode ser usada com produto do cabelo, né, com um produto para pranchamento no cabelo, ainda sem enxaguar. E, no caso, o BK e Citrus, a gente precisa retirar. Todas as três têm um pH extremamente ácido, né? Tem um pH 2. Então, é um produto que ajuda a fechar, a trabalhar bem essa parte cuticular, a regenerar bem a parte cuticular. Outra questão é sobre como que ela é trazida, né? Qual é o mecanismo de ação dela. E a gente também já vai falar sobre isso, ok? Thaís, acho que tem uma perguntinha aí. Ah, muito obrigada, tô obrigada. Então, vamos lá. Ah, e outra coisa. Então, aqui, olha, esse rendimento que vocês veem na sua tela, 10 aplicações é o rendimento médio para todas as escovas de 500 ml, ok? E aí, como elas agem de verdade? Né? A grande pergunta, porque quando a gente falou, né, de escovas de redução, a gente tem lá, né? Ela está dentro da mudança do módulo mudança de forma. Nós tínhamos os agentes redutores e os agentes transformadores, que eram os hidróxidos. Até aí tudo bem. Na década, mais ou menos, no final dos anos 90, vieram as escovas progressivas à base de formaldeído, que quase matavam as pessoas porque elas eram comercializadas em fundos de quintal e proibidas dentro dos salões por terem um alto teor de formol, o que não é a nossa praia, o que nós não indicamos, porque faz mal tanto para a saúde capilar quanto para a saúde de quem as consome, né? Quem faz e quem consome. E hoje você pode até ser multado caso você insista na utilização de produtos ilícitos. E aí, só que ficou na cabeça aquela história, né? Eu uso um shampoo muito abrasivo, um shampoo extremamente detergente, um shampoo extremamente aniônico, um shampoo extremamente com pH alto, para abrir as minhas cutículas e a minha progressiva de formol atuar ali na parte cuticular, depois ela enrijece, você escova e prancha para você ter esse alinhamento do fio. Aí, a princípio, as escovas ácidas, elas vieram ser com a proposta de ser uma revolução no mercado e elas acabaram sendo vendidas até em farmácia. Várias empresas tinham os seus kitzinhos lá de escovas ácidas e que ela era compatível com tudo, que não tinha problema nenhum, que você poderia usar o que você quisesse, não havia nenhum tipo de restrição. Só que aí começaram a ter algumas interações sobre as escovas ácidas e os produtos químicos, até porque a gente estava saindo de uma era muito grande da utilização de hidróxidos de etióis, né, de tioglicolato. E aí começaram a ter essas interações e os cabelos começaram a vir a quebrar. A Anvisa, percebendo esse tipo de situação, ela passou a trazer as escovas ácidas para grau 2. Isso significa que ela precisa de precaução, teste, modo de uso, e explicar um pouco melhor como elas vão agir dentro da fibra capilar para promover de verdade esse alisamento. Porque até então a gente tinha um estiramento ali por conta das escovas progressivas, né, à base de formol. E como é que elas agiam? Por que elas funcionam? Por que elas alisam? Ou por que elas não alisam, né? E aí, vamos ver aqui como é que funciona, qual é o mecanismo de ação das nossas escovas, tá? E eu volto a falar, nós podemos falar sobre as nossas escovas. Basicamente, funciona o seguinte: depois que você fez a preparação para o cabelo, você vai tirar um percentual da umidade, o cabelo não precisa estar 100% seco, e você vai aplicar de forma como se fosse mesmo, né, um relaxamento, porque você precisa de um pente fino, um cuidado ao passar, e não precisa de quantidade. Por isso que a gente garante esse rendimento médio de 10 aplicações. Essas escovas, elas vão ser trazidas para dentro, conduzidas, né? Ela vai ser absorvida, permeada pela escova. Por isso que ela tem o tempo de ação, por isso que ela tem o tempo de pausa. Durante o tempo de pausa, ela vai atravessando as camadas cuticulares até chegar ao córtex. Lá no córtex, o que nós encontramos? Entre milhões de outras coisas que é composta a fibra capilar, as principais e as que fazem maior entendimento para os nossos alunos
São as cadeias sulfídicas, a melanina, né, que está ali dentro do cabelo. E aí, durante esse processo de pausa, essas cadeias de sulfídicas, elas começam, né, tá aqui a minha mão, eu vou levemente mostrar para vocês. Nós temos aqui as cadeias de sulfídicas, as cadeias, né, de cistina e enxofre. Elas estão juntas, né, ligadas umas às outras, e durante o processo de pausa, ela começa levemente a relaxar, elas não se soltam. E cuidado com essa palavra relaxamento, porque senão o aluno pode ser induzido a achar que uma escova é um relaxamento. E a gente está falando, né, de deixar essas cadeias de sulfídicas levemente relaxadas, porque durante esse processo de pausa, a escova ela começa a reagir. Se ela está reagindo ali, ela está fazendo, para toda ação existe uma reação. A gente está falando de reações químicas durante o cabelo, tá? Então, assim, as cadeias de sulfídicas relaxadas, elas vão começar, toda a escova vai começar a permear todos os espaços intermoleculares do cabelo. E aí a gente está falando também de permear ali as cadeias de sulfídicas, permear ali a melanina, ela vai permeando tudo durante esse tempo de pausa. Bom, aí depois disso, pode-se ou não, dependendo do princípio ativo da escova que você está utilizando, enxaguar essa escova, e aí a gente vem com a ação mecânica. Mas já houve a transformação dentro do cabelo. E quando a gente faz a ação térmica, né, que aí tem várias outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, a gente já tem a fixação dessa nova forma. Tá? Então, a gente vai ter aí novas cadeias realinhadas, né? A gente vai ter, elas vão ser reposicionadas, até porque eu estava falando de um cabelo que ele era cacheado, ondulado, e agora ele está reposicionado no alinhamento. Tem cabelos, Johnny, que demoram um pouco mais, precisam de mais aplicações? Sim, por isso que é progressivo, porque eu preciso aplicar várias vezes. Existem partes do cabelo que são mais resistentes? Vocês sabem que sim, principalmente nessa parte de trás aqui, a gente sabe que existe, né, ali uma resistência maior. E aí, depois de escovado e de pranchado, ou de seco e pranchado, a gente tem esse cabelo realinhado. Vou dar uma pausazinha para ver se tem alguma pergunta e se todos estão me ouvindo bem. Thaís, vê se tem alguma pergunta, por gentileza. Não, continuo dizendo que sempre arrasando, muito sucesso, sabedoria, felicidade sempre, a equipe Sapiranga também está aqui, sucesso na vida e na carreira. Não mais me dando parabéns. Gente, mais me dando parabéns, muito obrigada, Sapiranga. Beijo para vocês. Então, vamos continuar aqui, ó. Compatibilidades, incompatibilidades, advertências e precauções. Vamos dar uma olhada nisso tudo, porque isso tudo já está nas nossas apresentações. Em algumas, gente, desses quadrinhos aqui, vocês vão ver que eu estou falando, me referindo a Mizuki Gloss, mas é para as 3 escovas. O que eu vou falar, se for diferente, eu pontuo aqui. Está escrito Mizuki Gloss, mas são para as 3 escovas. Compatibilidade. Nossas escovas ácidas são compatíveis com todas as químicas. Então, se eu sou usuária de sódio, eu posso usar a escova. Se eu sou usuária de guanidina, de tioglicolato, de Enê, isso mesmo, de Enê, eu também posso usar a minha escova ácida com toda a tranquilidade. Aí falam assim para mim, mas Dione, esse cabelo estava um pouco danificado, eu passei a escova ácida e no teste de mecha ele ficou elástico. A escova não é algo que tenha também na sua composição, ela não é líquida. Então, se você tem uma mecha que já está elástica, não é a escova que vai fazer deixar ele elástico. Ela não tem essa função. Lembrem sempre do pH dela. O pH dela é um pH 2. Então, ela não vai desestabilizar esse cabelo. Pelo contrário, ela vai ajudar na regeneração. Lembra lá do princípio ativo que eu falei ali das escovas, né? Por exemplo, a nossa Citrus, ela tem alto poder de regeneração. Então, eu posso estar utilizando qualquer uma das 3 sobre qualquer química. E aí vem ação mecânica. A ação mecânica, ela é a parte onde a gente precisa graduar as nossas temperaturas. Então, assim, a ação mecânica, ela é os outros 50% da reação. Aliás, vamos dividir por 3, os outros 33% dessa reação. Então, eu preciso ter bons equipamentos para chegar a um resultado final bastante eficaz.
Textura do cabelo, cabelos finos, médios e grossos, né? Quanto mais fino o cabelo, óbvio que a gente vai graduar aí não só a temperatura, mas quanto a quantidade de pranchamento, porque é um cabelo mais sensível, é um cabelo mais fino e que com ação mecânica pode se romper. E as incompatibilidades? Na verdade, como ela é compatível com todas as químicas, a única química que não pode voltar sobre ela é o tioglicolato. E aí eu vou explicar bem, eu tenho um desenho aqui que eu trouxe para vocês a respeito dessa incompatibilidade do tioglicolato sobre ela. Então, voltando, as escovas ácidas são compatíveis com todas as químicas, mas não é permitido a utilização do tioglicolato sobre a escova ácida. Por quê? Observem essa fibrazinha aqui do lado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um cabelo que é um cabelo extremamente cacheado, que eu sei que eu precisaria de 3 aplicações da escova para deixá-lo totalmente liso conforme a vontade do meu cliente. Mas ela não quer esperar todo esse tempo, ela deseja de forma saudável ter esse cabelo já liso. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o hidróxido, dependendo das condições, eu posso utilizar o tioglicolato, dependendo dessas condições, e fazer aí um relaxamento com uma das 2 substâncias. Depois eu posso fazer a aplicação da escova ácida, eu posso escolher qualquer uma das 3 de acordo com a minha avaliação. Mas se daqui a 3 meses, a minha cliente que eu usei tioglicolato quiser voltar a usar o tioglicolato na sua raiz crescida, eu não posso. Por que eu não posso? Dá uma olhada aqui, o que acontece com essa fibra capilar. Eu acho que ela ilustra bem a reação dele. Fala. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Guarda essa pergunta para mim, tá? Já vou falar sobre loura, só para a gente não perder o raciocínio sobre essa questão da incompatibilidade, porque essa pergunta é a pergunta que as pessoas me fazem constantemente. Então, vamos lá. Se você olhar aqui para essa fibra do lado, pensa no seguinte. Eu apliquei o tioglicolato na minha cliente, deixei esse cabelo bem relaxado, porque era um cabelo bem resistente ou bem ondulado. Depois eu fiz a aplicação da minha escova, ou no próprio dia, que eu não aconselho, mas depois de 3 dias ou uma semana depois. E o cabelo dela ficou lindo, maravilhoso. Daqui a 3 meses, ela resolve fazer o mesmo processo. Ela resolve aplicar o tioglicolato na raiz crescida. Eu não vou poder fazer. Porque o que acontece? Quando eu aplico o tioglicolato na minha raiz crescida virgem, se vocês olharem, após a aplicação do tioglicolato, além de haver uma alteração significativa entre as cadeias de sulfídicas, existe também uma expansão da fibra capilar. E aí, quando ele vai se aproximando da emenda, quer dizer, onde eu tenho uma estrutura que foi processada anteriormente, há 3 meses atrás, com o meu tioglicolato e a minha escova, que aquilo engessou o meu cabelo, eu vou ter um rompimento, um corte químico. Isso acontece sempre? Não, nem sempre, mas é uma regra. E é uma regra que foi até colocada pela Anvisa para que a gente tenha mais prudência, mais cuidado na utilização dessa incompatibilidade química. Então, durante a liberação das escovas lá atrás, começaram a ter esses problemas e aí, por determinação da Anvisa, ela provou que existia essa reação que era justamente na emenda, onde você tinha processado anteriormente com tioglicolato, aplicado escova ácida, o cabelo crescido, quando você aplicava, você nunca consegue não chegar naquela emenda e acabava que esse cabelo se partia. Então, por isso, eu não devo aplicar o tioglicolato novamente. E aí as regrinhas, mas Dione, se a minha cliente então não quiser mais, quiser voltar para o tioglicolato, eu tenho que esperar 6 meses após a última aplicação da escova, fazer um teste de mecha bem eficaz, proteger toda a parte processada anteriormente. Aqui ainda acrescento um pouco mais, cortar essas pontas e depois aplicar o tioglicolato na raiz com toda a parte que cresceu protegida. Então, você só vai fazer aquele pequeno retoque, né, e vai deixar um espaço bem grande. Assim como a gente fazia com o Enem antigamente. Então, isso é o protocolo de segurança, caso a sua cliente queira voltar.
A notícia boa, gente, que a cada 3 meses, né, é um tempo muito grande se você fizer todo esse processo. Mas se você precisar realmente fazê-lo, você pode voltar a aplicar novamente a escova daqui a 30 dias. Então, essa raiz só tem 1,5 centímetro, ela vai poder receber novamente a escova ácida. Isso é muito legal, porque dessa forma, ela não precisa aguardar 3 meses e fazer todo esse processo novamente. Eu gostaria de saber agora se vocês têm dúvidas. A Thaís ali está dando uma olhadinha e vai me dizer se existe alguma dúvida. Vou deixar aberto aqui para as perguntas, para a gente não tirar dessa tela aqui, ó. Tá, Maricá, não esqueci não, tá? A gente já vai falar sobre as loiras, ok? Eu acho que essa foto aqui ilustra bem. Então, podemos prosseguir? Então, vamos lá. Ok, então. Voltando aqui para a nossa... Peraí, deixa eu só ver. Nós estávamos aqui. Então, voltando aqui. Advertências, né? Se eu sou uma usuária de Enê, e agora o Enê está voltando com toda a força, Embeleze pioneira no Enê, daqui a pouco a gente também tem novidade aí sobre Enê profissional, isso mesmo, Enê profissional. Se a sua cliente ela é usuária de Enê, ela fez a aplicação dela hoje, ela só pode usar a nossa escova, qualquer uma das 3, daqui a 15 dias. E se ela usar a nossa escova, mas ela desejar voltar a aplicar o Enê, ela também tem que aguardar 15 dias de pausa entre as químicas, mas a gente pode. Isso também é uma revolução, porque antes quem era usuária de Enê não podia usar mais nada. E agora ela tem a opção aí das nossas 3 escovas redutoras, tá? Intervalo mínimo entre as aplicações. A gente sabe que na escola, às vezes acontece de o equipamento não ser adequado ou do pranchamento não ser adequado, porque é uma escola profissionalizante, então a gente sabe que às vezes o aluno está iniciando, pega uma cabeleira enorme, um cabelo muito resistente, não tem um material adequado e a cliente resolve voltar. Se ela sabe disso tudo, a gente não deveria dar essa garantia, porque a gente sabe que o produto ele vai cumprir com aquilo como prometido. Porém, você deve aguardar 30 dias para a reaplicação. Agora, prova de toque. Importantíssima prova de toque para todas as pessoas que durante a anamnese disserem que apresentam qualquer tipo de alergia, seja alergia respiratória, seja alergia de contato. E tem que ser clara a pergunta. Você possui algum tipo de alergia a qualquer tipo? Pode ser até produto de limpeza, pode ser algum tipo de cosmético, né? Se ela apresenta qualquer quadro de alergia ou sensibilidade, você tem que fazer prova de toque aqui atrás da orelha ou no antebraço. Para a gente alinhar, 20 minutos, aplica uma das escovas, ou se quiser 2, 3 escovas, já que você sabe que a gente tem princípios ativos diferentes, você pode fazer 3 provas de toque e você pode aguardar 20 minutos. Faz um círculozinho ali na área e coloca a inicial daquela escova que você está aplicando. Ela vai esperar na escola durante 20 minutos e você vai fotografar isso. Depois disso, ela vai esperar 24 horas, ela pode mandar a foto para vocês, né, por WhatsApp, ou ela pode ir na escola para se certificar de que realmente não houve nenhum inchaço, nenhuma bolinha, e essa precaução, gente, tem que ser tomada, ok? Então, isso em casos de pessoas sensíveis. Bom, aí eu vou pular esse passo a passo aqui, que eu quero falar dele mais ali na frente. Alguma pergunta, Thaís? Ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Interações com a cor. Todo mundo me questiona bastante sobre essa questão das escovas ácidas versus cor, né? E é realmente um paradigma, mas a gente sabe que, por exemplo, você acabou de fazer uma loura. Agora eu vou entrar aí na pergunta de Maricá sobre louras, né? Você acabou de fazer uma loura, né? O cabelo louro tá lá em meio alcalino, você tá com as cutículas super abertas, você matizou esse cabelo, e aí esse cabelo, só que a sua cliente deseja fazer uma escova. Como que eu posso fazer? Dá para fazer? Dá para fazer. Eu devo fazer? No seu salão, sim. Mas na escola não vai dar tempo. Então, ela vai ter que voltar em outra aula. O que para a gente é super bom acontecer isso. Então, o ideal dentro da escola é faz primeiro a descoloração. Ela tá lá e bota o cabelo em meio alcalino, as cutículas às vezes ficam mais abertas, para depois você fazer a escova. Mas, Gione, se eu começar a pranchar esse cabelo, esse louro que estava super bonito, ele pode alterar. Então, o que você vai fazer?
deixar no tempo de pausa, e o nosso segredo é sempre estar utilizando o nosso pigmento plata matizador. Por quê? Porque ele, durante o tempo de pausa, se vamos supor que você queira, é um cabelo não muito grosso, é um cabelo mediano, né, estrutura mediana, e você aplicou a Mizuki, sabendo que ela tem maior poder de alisamento, a gente vai graduar o pigmento junto com a escova, vai deixar em pausa até 50 minutos, depois a gente vai enxaguar. Agora, sempre faça um teste de mecha, porque provavelmente se ela tem um louro acinzentado, ele vai se tornar um louro bege. Se ele tem um louro bege, ele vai ficar um pouquinho mais dourado. Agora, se ela tem um louro dourado, com certeza ele vai ficar levemente mais amarelado. Nada que a gente não possa corrigir posteriormente. Mas o ideal está sempre na questão da graduação do pigmento. É ele que dentro da escova, quando você tem as mechas, essas mechas vão ficar até às vezes até bem branquinhas, ou às vezes ficam levemente azuladas. Nada que depois não saia, até porque ele é um corante, né? O plata pigmento, ele é um corante superficial. Ele vai ajudar na matização, mas depois ele se desprende. Mas eu ainda sempre brinco. Vamos combinar com a cliente o seguinte, depois do teste de mecha. Você prefere ficar pintinho amarelinho ou avatar? Eu acho que avatar é melhor. Sai azul, mas depois fica com o cabelo maravilhoso. Então, assim, Maricá, respondida a sua pergunta com a questão das loiras? Responde aí para mim se sim ou se não. Maricá, ok. Ainda vou fazer mais um adendo sobre a questão das loiras, né? Muitos falam assim para mim, mas Dione, o cabelo ele pode emborrachar se eu fizer escova ácida e a pessoa quiser ficar muito louro? Dione, o cabelo fica mais sensível? Gente, nós estamos falando de produto químico, né? A escova ácida, ela se beneficia de estar em meio ácido e promover a mudança de forma, porém ela é um agente químico, ela altera a estrutura do cabelo. Se ela altera a estrutura do cabelo, eu tenho que ficar muito mais ligado na hora da minha descoloração. Então, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro passo, tá? Não deixem de ter, para descoloração, usar o nosso Miracleplex passo 1 no seu descolorante para ajudar durante o processo de descoloração. Dica número 2. Se você tem um cabelo que tem várias alturas de tom, você vai precisar trabalhar com vários oxidantes. Dica número 3. Se você tem uma raiz muito escura, comprimento e pontas mais claro, ou você trabalha com uma técnica de colocar toda a parte clara para fora do papel, ou você faz de touca. A touca é super seguro para isso nesse momento. Então, tem que mudar também como vai fazer essas luzes, né? Porque assim, às vezes você fala, eu não quero fazer de touca porque touca é antigo. Antigo é deixar cabelo cair. O cabeleireiro moderno sabe das interações químicas, então ele tem que ficar de olho nisso, tá? E outra coisa, se o cabelo for superaquecido muito rapidamente, ele pode vir a levar realmente à quebra, já que ele está quimicamente tratado. Então, o ideal é você comprar e trabalhar com a isomanta. Quem não conhece, pesquisa aí, porque ela é o que tem de mais moderno em termos de separação de cabelo, né? Para você separar as mechas, na verdade, e para você isolar mechas e para você dar um aquecimento natural aos fios durante o processo de descoloração. O papel alumínio, ele é muito mais agressivo, ele traz muito mais calor de uma vez só, e aí a gente pode ter o rompimento desse cabelo, sim. Então, para as loiras, todo o cuidado do mundo, já que é um cabelo quimicamente tratado. Dá para usar escova e dá para ser loura? Dá para usar escova e dá para ser loura, dá para chegar em alturas de tons muito bacanas, mas você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essas precauções, tá? Tá tudo ok, gente? Manda um okzinho todo mundo que está me escutando, por favor. Thaís? Beleza, então. Vamos voltar agora para a cor, né? Voltando ainda para a questão da cor. Coloração, tintura, né? Dione, eu posso fazer a minha tintura depois de usar a minha escova? Dione, eu posso fazer a minha tintura antes de usar a minha escova? Eu posso fazer as duas opções, mas para tudo tem um porquê. Se eu quiser colorir o cabelo da minha cliente antes, eu posso? Pode sim. Só que como você sabe que vai haver um processo térmico,
Quando você faz tinta e não espera a oxidação, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a gente faça a tinta agora, você está vendo que ela teve uma cobertura, só que ela ainda vai continuar reagindo ainda durante algumas horas. Se você pega, por exemplo, você fez uma tintura agora, um 6.0. Se você pegar uma prancha para fazer um acabamento ali, né, enrolado nesse cabelo, como o efeito de babyliss, mas uma prancha numa temperatura alta, você não passou escova. Só exemplo de cor. O que vai acontecer? Ele vai acabar desbotando esse cabelo, sem nada, só porque a cor ainda não se fixou e a temperatura está alta demais. Então, não é a escova vilã dessa história. Agora, se eu quero ter um tratamento profissional e fazer as duas coisas ao mesmo tempo no meu salão, eu devo, por exemplo, se eu tenho um cabelo na altura de 6 e eu sei que a tendência da prancha é oxidar esse cabelo, eu posso usar um 6.0 com um 6.1 e um pouco de mix azul. Ele vai ficar... Desculpa, perdão. A gente tem que abaixar 2 tons. Nós vamos usar uma 4 ou 5, dependendo da cliente. Nós vamos usar... Vamos falar base 5. Nós vamos usar um 5.0, um castanho claro, com mais um 5.1 e mais um pouco de mix azul. Nós vamos pintar esse cabelo, enxaguar, aplicar a escova, deixar em pausa até 50 minutos, para depois enxaguar a escova, escovar e pranchar. Pode haver uma alteração de cor? Uma pequena alteração de cor. Eu normalmente fecho 2 tons para poder chegar ao tom natural da minha cliente, não deixando de colocar, porque o que matiza o laranja é o azul. Então, nunca deixem de acrescentar. Bom, Johnny, mas a minha cliente, eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro fazer a minha escova e eu depois quero tingir o cabelo da minha cliente. Como é que eu faço? Eu aplico a minha escova normalmente, escovo, prancho, né? Quando acabar de pranchar, espera esfriar e depois disso eu parto para a utilização da minha tintura. Agora, vamos lá, gente. Se eu acabei de permear esse cabelo, se esse cabelo está completamente selado, você acha que se ela tiver cabelo branco não pode haver um pequeno prejuízo na cor? Claro que pode. Se eu acabei de usar um produto que estava lá, né? Eu acabei de usar uma escova ácida, pH 2, e aí eu vou fazer a minha tintura que está lá em pH 10. Eu posso perder o rendimento da minha escova? Também posso. Então, o ideal sempre, escolha o que quer fazer, aguarde alguns dias após a lavagem e faça dessa forma. Você vai ter um resultado muito mais eficaz e duradouro para a sua escova. Eu tenho pergunta aqui para a gente responder. Mas eu tenho que lavar antes de cabelo, antes de colorir, certo? Eu lavo o cabelo antes de colorir, certo? Eu tenho, olha só, me fizeram uma pergunta aqui que a gente não entendeu direito. Dione. Eu tenho que lavar antes do cabelo, antes de colorir, certo? Dione, mas eu tenho que lavar antes do cabelo. Olha só, a Thaís está dizendo que... Peraí. Tenho que fazer a escova e depois tenho que lavar para colorir? Eu tenho que fazer... A escova e depois tenho que lavar para colorir? Sim, você não pode usar um sobre o outro, tá? Você sempre tem que remover. Então, assim, se você quiser pintar o cabelo, a cliente chegou, pinta o cabelo, lava... Depois faz a escova e tem que tirar os 2, né? Você não pode deixar a escova, mesmo sendo Mizuki Gloss, você não pode deixar a escova sobre o cabelo, porque senão você vai ter uma alteração drástica de cor e vice-versa. Tudo vai ter que ser lavado. Agora pensem o seguinte, dentro da sala de aula, gente, vocês não conseguirão fazer os 2 serviços, tá? A cliente finalizou, ela vai embora, ela vai ter que esperar 3 dias. O mundo ideal é que a gente faça cada serviço separado, para que você tenha o melhor de cada serviço. Então, se a cliente vem, ela faz na aula do professor, na segunda-feira, uma tintura, ela espera 3 dias, lava e depois vem na aula do professor Y para fazer a escova. Se for a escova e depois quiser tingir, a volta também é a mesma coisa. Deem tempo para o cabelo entender o que está acontecendo. A gente é muito imediatista, mas a gente está falando de qualidade. E quando a gente presta esse serviço de informação, a cliente fica muito mais satisfeita. Lembre-se que nós somos uma escola e a gente deve apresentar todas essas informações que o mercado acaba que não informa. Isso traz muito mais segurança. Podemos continuar, Thaís? Conseguimos responder? Ok aí? Ok, mais 15 minutos. Gente, mais 15 minutos e a gente termina, tá?
Bom, cabelos brancos. Johnny, eu fiz a minha escova e meu cabelo ficou amarelado. Você deve graduar o seu pigmento, a inserção, a introdução, a colocação do seu pigmento nas escovas. Às vezes o cabelo da pessoa que tem cabelo branco vai ficar um pouco mais branquinho, mas vale a pena, mais branquinho não, desculpa, mais azulzinho, mas vale a pena, porque quando ela enxaguar ou quando você enxaguar, você vai ter menos amarelamento. Não esqueçam de fazer, gente, o teste de mecha. Não é para ver se é compatível, é somente para a gente não ter problema, porque combinado não sai caro. Combinado é como vai ficar a cor do meu cabelo. Depois a gente sabe que vocês são maravilhosos, professores incríveis, a gente tem um corpo técnico muito bom que saberá corrigir da próxima vez alguma intercorrência, né? Em termos de alteração de cor. Mas eu sempre digo a vocês, façam um teste para ver o grau máximo de desbotamento. Como eu faço o meu teste? Eu pego uma única mecha, lavo com um shampoo de preferência o Revitae, porque é um shampoo nosso purificante, seco, retiro levemente a umidade, graduo o meu pigmento à minha escova se necessário, ou se não, só aplico a escova em caso de cabelos castanhos ou vermelhos, né? Avermelhados, ruivos. Aplico na mecha, deixo agir durante 5 a 10 minutos, seco e prancho. Esse vai ser o grau máximo de alteração de cor que vai acontecer. No caso dos cabelos loiros e brancos, se você achar que ainda ficou levemente amarelado ou que não houve uma boa correção, na hora de fazer a proporção entre pigmento e escova, deixe ele mais, coloque mais pigmento. Então, dessa forma, você já consegue corrigir aí esse amarelamento, tá? Eu tenho certeza que... E outra coisa, tá na dúvida? Johnny, ainda tô com medo de fazer. Gente, faz teste em mechinha. As mechas servem para isso. Se vocês não estão familiarizados com todas as nossas escovas, trabalhem com as mechas. Mas eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado que eu tô te falando, fazendo o que eu tô te falando, tá bom? Bom, então aqui é só para ter uma pequena ilustração, tá? Sobre o depósito, né? Sobre a questão de depósito de pigmentos, né? Nas colorações permanentes, a gente tem uma abertura maior aí de cutícula e aí os pigmentos são alterados no córtex. E na demi-permanente, né? Não. Então, por isso que há... E aí, tanto uma quanto a outra, aqui não está bem ilustrado, mas ainda falta um tempo para oxidação total dessa cor. Então, é muito importante esperar para que você tenha o máximo de resultado da escova e o mínimo de alteração de cor, tá bom? Bom, tempo de pausa. Todas as 3 escovas podem, tem 2 tipos, aliás, todas as 3 escovas podem ficar no máximo até 50 minutos no cabelo em pausa. Mas agora vamos ver a diferença entre elas, por favor, tá? Deixa eu só tirar isso aqui da minha tela. Bom, vamos lá. Mizuki Gloss, nós temos 2 maneiras de aplicar, está na apresentação técnica dela. Sem enxágue, quer dizer, vou pranchar o produto no cabelo, para cabelos grossos e muito ondulados, resistentes. Então, eu deixo 15 minutos de pausa e aí eu vou secar e escovar. Ontem eu estava fazendo uma videoconferência e me perguntaram assim, mas Johnny, ela está enfumaçando. Não, na verdade, está colocando o produto demais. Porque o que acontece? Se você não... você precisa lavar, não secar completamente, aplicar a escova gradualmente, mecha a mecha com pente bem fininho. Não é a quantidade de produto que você coloca que faz a diferença nesse trabalho, e sim a maneira como você espalha esse produto. Então, antes de colocar mais produto na mecha de cima, gente, incorpora ela a mecha de baixo. Você vai ver que o cabelo, ele atrai o residual de produto, a sobrecarga de produto que estava na mecha de baixo, aí sim você pode fazer o depósito aonde você achar que faltou. Outra coisa, gente, parte que já está lisa não precisa de produto, não é verdade? Você às vezes tem que fazer só o retoque de raiz, mas passa da raiz à ponta. Então ficam aquelas pontas duras, estáticas, sem movimento, sendo que o trabalho maior deve ser concentrado na parte que está mais ondulada, na parte virgem, na parte que cresceu, tá? Se eu tenho um cabelo, isso a gente falando de Mizuki Gloss ainda, se eu tenho um cabelo que ele é fino, ele é muito oleoso na raiz, como é que eu vou fazer? Eu deixo
até 50 minutos de pausa, dependendo do grau de ondulação. Então, é oleosidade e ondulação. Eu enxago completamente, tá? Seco e prancho. Então, eu não vou deixar resquício desse produto. No caso da Citrus e UBK, eu posso chegar até 50 minutos de pausa, dependendo da minha avaliação, mas eu tenho que enxaguar 100% sempre após a colocação dessas duas escovas. Ok, pessoal? E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir um resultado fantástico. Ok, Thaís? Beleza, então. Bom, vamos lá. Alinhando expectativas versus realidade. Se você não fizer a anamnese correta em relação ao grau de ondulação desse cabelo, provavelmente você vai escolher a escova errada, né? E aí a gente não vai conseguir chegar ao resultado final eficaz. Então, vamos lá. Cabelos com frizz, cabelos virgens, cabelos que querem somente eu quero só ter uma, como é que eu vou dizer? Um amaciamento? Não, porque amaciamento está ligado a relaxamento. Não, eu quero ter só um brilho, eu quero revigorar esse cabelo, mas eu tenho muito problema com frizz. Cabelos finos, cabelos de senhorinha, cabelos muito danificados. Dione, qual escova eu escolho para reduzir? Citrus. Dione, é um cabelo que é colorido, está um pouquinho maltratado, é um cabelo que precisa devolver brilho, mas está com a parte cuticular muito ruim, né? Está poroso demais. Eu vou optar pela Citrus. Dione, eu quero alisamento máximo, eu quero redução máxima, é um cabelo muito crespo, é um cabelo que eu quero que ele fique muito liso. Eu vou usar Mizuki Gloss. E aí fala para essa cliente, a gente está aqui na primeira aplicação, dependendo dessa estrutura inicial, eu já consigo alisar na primeira aplicação. Fala, Thaís. Quem? Manaus, Zona Leste. E Manaus, saudade aí de vocês, em quanto tempo que a gente não se fala. Graças a Deus conseguimos tirar todas as dúvidas, fico muito feliz. E já estamos terminando já, viu? Modo de aplicação, também nas nossas escovas, cada uma tem a sua apresentação técnica, ainda está disponível no PEP, quem não tiver depois pede para mim que eu mando, tá? Eu tenho ali todo o passo a passo. Não esqueçam, gente, fundamental usar o primer. A água vem impregnada de minerais ruins que fazem interferência nas nossas escovas, nos nossos relaxamentos, em todos nos nossos tratamentos. Então, o primer ele é fundamental para desmineralizar o cabelo e deixar que o cabelo absorva melhor tudo aquilo que a gente está dando para ele, seja tratamento, transformação, coloração, tintura, né? Descoloração, desculpa, e tintura. Aplica o primer, isso vale para as três. Aplica o primer, deixa de 10 minutos ainda com o cabelo sujo. Aguarda a pausa, enxágua e aí a gente vai usar de preferência o nosso Revitay, que é o nosso shampoo purificante, seria o nosso shampoo anti-resíduos, né? É um anti-resíduos inteligente. Vai aplicar de 1 a 2 vezes, enxaguar e aí nós vamos tirar levemente a umidade, até 80%. Não ultrapassem, não deixem o cabelo ficar seco demais, porque se você secar 100%, vai absorver muito mais produto do que aquilo que precisava e você vai estar desperdiçando aí dinheiro, né? Depois disso, com um pente bem fininho, mecha a mecha, aplica por todo o cabelo, aplicou a última mecha, começa a contar o tempo de pausa, que pode ser até 50 minutos. Depois disso, você decide. Se for Mizuki Gloss, pode enxaguar, se não, você pode começar a secar ou escovar e pranchar. Com as outras duas, você vai enxaguar, aí você vai aplicar um protetor térmico, que pode ser o blindagem nano reconstrutor, o defrisante ou algumas gotas do Mizuki anti-umidade. Vai aplicar por todo o cabelo, escovar ou secar. Eu digo secar, gente, porque às vezes tem cabelo que já fica muito baixinho quando você tira a escova no tempo de pausa, após o tempo de pausa. Então é só você secar com um pente e aí a gente já está pronto para pranchar. Se não, você vai lá e escova ele direitinho. Depois disso, mechas muito fininhas, né? Aí você vai ver se vai ser 10, 12, 15 vezes de acordo com a estrutura do fio e o cabelo tá lindo, maravilhoso. Espera 3 dias. Espera 3 dias. Fala com aquela cliente assim, ó, espera 3 dias, não lava durante 3 dias, isso vai ser bom para o resultado final. Então, não deixem a cliente lavar logo em seguida. Isso ajuda nesse processo. E aí eu tenho certeza que o trabalho vai ficar bem legal.
Bom, rentabilidade, tá? A nossa rentabilidade, eu não coloquei o valor por aplicação aí, porque dependendo de cada região e da escolha da sua escova, você terá preços diferenciados. O que é importante você saber? Isso aqui é só uma simulação para que você faça na sua aula de empreendedorismo as continhas que ele precisa saber. Então, o primer ele é 500 ml, o Revitay é 500 ml e aqui o blindagem é 500 ml, né? E a escova ácida, que pode ser o BK Citrus e Mizuki Gloss. O rendimento médio desses produtos é baseado em cabelo médio de volume médio. Então, mais ou menos, a gente tem aí por aplicação, a gente tem essa quantidade aí, olha, 50 ml, dependendo do produto aí a ser utilizado, tá? Esse cálculo aí é feito para cada aula, para cada... É sempre importante, professor, que você sempre pegue o preço com seu coordenador pedagógico para que você tenha certeza do preço que está sendo praticado dentro da franquia e faça uma aula diferenciada, tá bom? E chegamos ao final da nossa primeira, e vocês são pioneiros junto comigo aqui na utilização da ferramenta do Zoom, que vai se tornar agora uma grande prática do nosso dia a dia. Gostaria de agradecer imensamente todos os parabéns que vocês me mandaram, porque esse é o maior presente que alguém pode ter, é ter o carinho que eu tenho de todas as pessoas que me cercam, e todas mesmo, tá? Espero que eu tenha tirado as dúvidas, mas ainda dá tempo se você quiser mandar ainda alguma dúvida. Thaís? Está chegando mais bolo, mais ubu, mais obrigado, mais tudo, parabéns, show de todo mundo que pergunta propriamente da escola, mas a gente espera uns minutinhos para poder chegar. Ó, tem aqui parabéns a Irene, Raquel Gomes. Irene, Raquel. De novo, perfeita como sempre, Raquel Gomes. Obrigada, Raquel. Parabéns, sua linda. Araguaína, sonhando em conhecer você desde a Letícia. Araguaína, me espera. Correia, parabéns. Nilda, como você achou? Obrigada, Nildinha. Bom, pessoal, um último recadinho. Vocês vão receber da mesma forma o convite para a nossa próxima videoconferência. Tenho certeza que também o tema será bastante atrativo. Eu trabalho para vocês, então eu estou aqui sempre à disposição. Agradecer mais uma vez a toda a equipe que esteve aqui, porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu tenho que agradecer a toda a equipe da Embeleze VD. Adriana Bezerra, Adriana Nascimento, minha querida Drica, Thaís, Roberta, Nilda, Pedro de TI, Regina, ao Marcel pelo grande carinho aí, Mônica. Então, gente, a gente não faz nada sozinho, né? São todas essas pessoas que ajudam a construir uma empresa cada vez melhor. Adorou, Irene? Isso mesmo, obrigada. A galera agradece porque todo mundo trabalhou aí, ó, a TI trabalhou pra caramba, o Pedro lá da franqueadora, se não fosse também aí por ele. Aliás, todos. Eu não posso dizer quem trabalhou mais ou quem trabalhou menos. Esse futuro que a gente está construindo juntos. Então, olha, um beijo bem grande, precisando, a gente está aqui, né? Agora mudou dione.antunes@embelezevd.com. Thaís está colocando aí no chat. Se vocês precisarem de qualquer material, alguns vídeos nós temos das escovas para que vocês possam estar utilizando em sala de aula. Bons negócios e até o próximo.